é muito legal receber vocês aqui. E também ter recebido esse convite de vocês, estabelecer essa parceria. Eu acho que é muito bom, pra gente é rico, a gente poder abrir a nossa sala de ensaio. Todo o nosso projeto aí do Dodecafônico prevê um pouco isso, essa abertura da sala de ensaio dodecafônica, né? A gente fez isso em outros momentos do processo. A sala da Lucrécia é a primeira vez que a gente abre oficialmente. A gente previu 2 aberturas de processo, uma agora em agosto, outra em outubro, que aí seriam as primeiras aberturas de fato. Uma coisa que a gente se deu conta, quando a gente falou, putz, eles estão vindo agora, nesse momento do processo e tal, é que talvez o processo do que ali se viu com as intervenções urbanas, ele dialogasse mais com o trabalho de vocês do que esse. Porque tem uma característica que o processo do que ali se viu, ele era um processo para fora, né? Um processo na rua, nos espaços urbanos, relacionado com essas intervenções e tal. E o processo da Lucrécia é um processo indoor, né? Ele é um processo e também mais intimista, com um tipo de discussão mais distante, acredito eu, do trabalho que você esteja fazendo agora. Mas também é isso, vamos ver onde é que se dá esse interesse aí para vocês e tal. E a gente queria saber um pouco assim, as expectativas de vocês. A gente tem previsto aqui o que vai ser esse ensaio, eu já falo, mas eu acho que é legal saber também o que vocês esperavam desse encontro, dessas trocas. A gente não tem estabelecido um formato, né, fixo do que tem que acontecer nesses encontros. Pra gente tá ficando meio claro que é legal ter alguma coisa que não fique só na conversa, que a gente possa conversar a partir do que os grupos estão, né? Na verdade, a gente tinha pensado que seria muito legal se a gente visse o trabalho e que também a gente tivesse um outro dia para vocês também de repente verem um pouco o que a gente também está fazendo, assim. Até porque vocês especificamente são um grupo que a gente conhece bastante, assim, a trajetória, um pouco a raiz, assim. Então acho que tem uma etapa aí que já está. Mas é um pouco isso, mas a gente também não está fechado para nenhuma ideia pré-concebida, assim, de nada. É interessante esse processo também de vocês terem vindo de um trabalho, né, mais urbano, mais na rua, e estarem num trabalho mais intimista. A gente está fazendo um movimento contrário, né? Então acho que tem coisas que vão surgir desse encontro que talvez a gente não dê para falar agora, mas que eu acho que tem potencial assim, para a gente puxar coisas. Mas o que eu queria era fazer um passadão parando. Eu até acho que assim vocês vão ver um pouco melhor como que a gente trabalha, prepara, olha, vamos recombinar algumas coisas aqui, vamos retrabalhar tais coisas assim, assado e tal. Então a nossa programação é essa para hoje. A gente pretende fazer um aquecimento físico-vocal. Se vocês quiserem fazer com a gente, vocês são bem-vindos. Se vocês quiserem só ver também. Eu acho que é isso. E aí a gente reserva um tempinho no final para a gente conversar um pouco sobre o que vocês viram, as impressões que vocês tiveram. Que pra gente isso também é legal. Eu acho muito interessante o rigor, assim, um rigor da forma mesmo, que me interessa muito, assim. Eu achei isso muito interessante, vocês estarem com esse rigor mesmo de movimentação e tal, nesse ponto do processo, né? A gente tenta observar o filme, escolher procedimentos que nos interessam e daí ir criando as nossas cenas bem livremente, assim. Com essa... Os procedimentos são a partir dos outros trabalhos que vocês têm também. Então, nesse a gente está mais voltado para essa questão sonora. Então, assim, uma cena que acontece aqui, mas que o áudio acontece em outro lugar, sabe? Isso é um aquela cena que se repete, por exemplo. Entendi. Então, assim, aquela cena que a Bia fala ao telefone, mas que não é a voz dela, é a voz dela que vocês ouvem, mas ela está gravada, né? Então tem esse tipo de trabalho, esse é um exemplo claro. Mas essa tentativa, assim, de descolar a banda sonora da banda de imagem, sabe? Então, tem várias coisas que a gente tem falado, que a gente quer trabalhar e que a gente ainda não está conseguindo realizar, sabe? Que as cenas ainda não revelam, né?
ainda vai ser desenvolvido? Perguntei porque é um trabalho bem diferente, mas é a primeira vez que a gente trabalha criativamente com músicos também, né? E é muito interessante, assim, a gente está descobrindo, eu acho que a gente está descobrindo um lado muito interessante de ter essa proposição por meio do som, né? E essa coisa eles estudaram muitos ambientes pelos quais a gente ia passar e propuseram uma mistura de música, de sons do espaço com o som dos instrumentos mesmo. E gravar. Essa brincadeira de paisagem sonora. Mas é muito legal também essa coisa da paisagem sonora, ela criar uma dramaturgia pra gente, né? Eu acho que isso é muito forte, assim, ela não é uma trilha, ela é uma dramaturgia, assim. Essa coisa do enquadramento, vocês trabalham, porque vocês têm uma coisa, né? E aí como que era isso na rua? Assim, vocês tentavam fazer Então, isso quando mesmo? a gente estava na rua, ou mesmo em outros espaços não convencionais, eu achava até mais fácil, assim, porque a gente buscava na arquitetura, nesse ponto, assim, na escolha do ponto de vista em relação ao que se olha, esses recortes, sabe? Eu até fico feliz de ouvir que isso está aparecendo nessas cenas, porque eu achava que a gente nem estava pesquisando muito enquadramento aqui. É claro que nessa hora da aproximação, eu tinha percebido, isso é uma sensação de zoom, isso sim, naquela cena inicial sim, porque ela é uma cena de contemplação, né? Assim, é uma cena que eu acho que não tem que colocar texto mesmo, que é movimentação e áudio, mas nos outros momentos menos. E talvez com o cenário, com a luz, a gente consiga chegar mais nessa coisa do enquadramento. Mas nos outros espaços a gente trabalhou muito com isso, assim, esse é sempre o ponto de partida, sabe? Decidir aonde se posicionar e o que olhar. E aí, né? Onde colocar o público. Onde coloca o público. É a primeira decisão. Porque quando você define o ponto do público, né? É tudo que a gente fez lá na hidráulica, lá nos outros lugares que você fez com a gente. E a gente passou por esse, também, por essa coisa, né, de entender esses pontos de vista, né? A gente passou por um treinamento de viewpoints muito rápido, mas assim, também muito... Foi um contato que gerou coisas interessantes, né? A gente não se aprofundou por aí, porque não daria, mas gerou coisas interessantes e foi legal reconhecer coisas, principalmente daquela primeira cena, né, das cadeiras. Com a nossa primeira cena, que é toda na escadaria da Sé. Foi interessante esse... Tem um recorte também, um quadro, acho que... Pra gente assim, é tudo tão novo assim, de trabalhar na rua, que parece que as coisas que a gente sempre acha dá como certas no teatro, assim, pra gente, pelo menos pra mim, né? Hoje, vendo vocês, me veio muito isso em relação ao nosso processo, assim, né? De que essa coisa do enquadramento, né? Como a gente tateia mesmo, não sabe exatamente até que ponto a gente pode enquadrar na rua ou não, e enfim, que talvez seja importante às vezes consegue, né? Porque às vezes tomar um às vezes, posicionamento e a necessidade disso, assim, porque a gente fica com medo, né, de deixar a rua do jeito que a gente quer ao invés de ir, mas... acho que a gente viu isso um pouco no processo das intervenções, assim, né? Que é diferente, assim, também, né? Não, e é diferente da itinerância num determinado espaço, né? Quando você pega o espectador e você convida, conduz olha ele por para aqui. onde vai olhar. E, por exemplo, sei lá, teve uma das intervenções que foi no Largo São Francisco, que a gente fez todo o processo criando a partir de enquadramento. Só que em algum momento, bom, mas é uma intervenção e vai ter gente de todos os pontos de vista também. Não, é claro que controlar mesmo o público, em nenhum caso você controla, né? O público olha pra onde ele quer. Nem quando você põe sentado na cadeira, você controla. Né? Mas eu acho que tem uma coisa que foi isso que a gente percebeu fazendo a intervenção, né? Que na hora que você tá na rua e aí tem um passante que nem sabe o que tá acontecendo, tem, sei lá, você não anuncia. Sim. Né? É um negócio que acontece, é quase como se... Sim. o papel do acaso é muito maior, né? Eu acho que a gente lida com as duas coisas, assim, com esse encontro com quem passa e vê aquele instante, né? E quem tá junto. Uma coisa que a gente chegou a conversar depois das intervenções, que a gente viu que essa história dos enquadramentos, da escolha do ponto de vista não funcionava tanto assim, foi tentar olhar para o espaço público da maneira mais convencional como as pessoas olham e aproveitar esse comportamento. Então, sei lá, quando vocês falam que vocês têm uma cena na escadaria da Sé,
Vocês chegam lá e ó, todo mundo que chega, né, na catedral vai olhar a catedral, né? Então assim, sabe, tentar e buscar muito essa coisa dos planos gerais, assim. Então, como olhando para essa direção, tá, tem um som que atraiu a direção do olhar para lá, todo mundo foi. E aí? De tentar umas coisas mais amplas, assim.